A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar o que é a vida. Lá em Tiago 4,14 diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece ou desfaz. Então a vida para Deus é muito preciosa, né? É uma dádiva que Deus deu para nós, né? De sermos vivos, né? E temos também o quê? Uma parte dele dentro de nós, porque nós estamos corpo, alma e espírito, né? Os animais só são corpo e alma, mas nós temos o Espírito de Deus que Deus soprou nas narinas de Adão e dali foram divididos a todos que nasceram depois fora do paraíso, né? Quando Adão saiu do paraíso, quando ele foi expulso, aí o ser humano então passou a ter, né, corpo, alma e espírito, porque Adão e Eva, ele era no paraíso, eles eram eternos, eles eram igual a Deus, mas perderam, né, a imagem de Deus, ficaram só com a semelhança, e nós temos só a semelhança de Deus. E para termos a imagem de Deus, nós temos que estar com a vida, né, bem regrada, né? Nós temos que estar enraizados em Jesus Cristo. Então, Jó fala assim, Jó 7:6, os meus dias são mais velozes do que a laçadeira do tecelão e parecem sem esperança. No 7, lembra-te que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. No 8, os olhos do que agora vêm não me verão mais, e os teus olhos estarão sobre mim, mas não vereis mais. No 9, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais, no 10, tornará a sua casa, nem a seu lugar, jamais conhecerá o lugar, né? Então nunca mais vai ter. Então veja bem que aqui Jó, ele fala, né, que a vida é um tempo, só tem um tempo, nós temos um tempo de vida. Quando nós morremos carnais, não tem mais salvação, né? Não tem mais como mudar a vida de que nós tínhamos antes. Por isso que nós devemos, né, ser pessoas, não pessoas arrogantes, pessoas severas, pessoas ruins, né? Pessoas que só pensam no seu bem, não quer saber de nada dos outros, pessoas egoístas, né? Pessoas maldosas. Então, o que adianta, né? Quando passa o tempo dessa pessoa, a pessoa morre e seu espírito também vai morrer, porque não vai ser salvo. Então, não podemos deixar as coisas ruins nos entrar na nossa vida, porque ela é curta. Quantos já viveram aqui desde Adão e Eva? Né? Quantos que morreram ontem? Quantos que vão morrer amanhã? Né? Mas muitos vão morrer e morrer duas vezes, porque não vão ter salvação, porque são pessoas arrogantes, pessoas ruins, né? Pessoas maldosas. Então, não adianta a gente viver nesse mundo dessa maneira, porque depois não vamos ter a salvação. Que adianta? Que adianta você fazer tudo para poder ter tudo o que quiser na vida, né? E passando por cima de muitas pessoas, o que adianta? Deixando até da sua família, né? Deixando até de gostar da sua família, dos seus filhos, para poder ter riquezas, né? Para quê? Depois morre, não vai fazer mais nada com aquilo. Então nós temos que viver, né, uma vida saudável, uma vida repleta, né, na presença de Deus. Então veja bem que o homem, né, depois da sua queda, né, Deus determinou um tempo de vida para o homem. Agora nós temos um limite. Nós não temos mais como era Adão e Eva no paraíso. Deus deu um limite. Lá em Gênesis 6:3 disse:
E ele disse: o Senhor não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então Deus estipulou um tempo de vida, né, para o ser humano. Nós não temos mais como era Adão e Eva no paraíso, nem como temos mais quando aqueles que saíram, né, depois de Adão e Eva, que tinha 950 anos. Não, nós fomos perdendo, né, perdendo por causa do pecado, perdendo tempo de vida por causa do pecado. Mas Deus já declarou lá em Gênesis 6:3, né? Então veja que Gênesis 6:3, veja que Moisés, né, viveu 120 anos, como Deus determinou. Então, nós devemos viver a vida enquanto estamos vivos, fazer as coisas boas enquanto estamos vivos, porque a vida passa, e passa rápido, né? Lá no Salmos 90:10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegarem aos 90, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então veja bem, além de Deus determinar até os 120, ainda ele deixou uma média, né, de 70 anos. Veja como está encurtando o tempo da vida do ser humano, né? Então o ser humano ele vai ter um limite, um determinado limite. Depois disso não tem mais, não tem como passar dos 120, porque Deus determinou assim. Lá no Salmo 103:15 diz assim: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. No 103:16, pois passando por ela um vento, logo se vai e seu lugar não conhece mais. Então veja bem, é que nem uma erva, né? A erva brota, dá a flor, ou as árvores dá fruto, e depois chega uma época que morre. Então tem um tempo de tudo. Tudo nessa vida tem um tempo, né? Mas na próxima vida não tem mais tempo, ali é eterna. Tanto faz para o bem como para o mal. Então nós temos que preservar a nossa vida enquanto nós estamos vivos, carnais, porque depois que sermos espirituais, né, aí não tem mais jeito de reconquistar a vida, né, eterna, e sim a vida, a perdição eterna, né, como muitos vão passar por isso. Lá no Salmo 78:39 diz assim: porque se lembrou de que eram carne, um tempo que passa e não volta. Então veja bem, Deus se lembrou que nós éramos carne, e Ele deu esse tempo, como falou, acabamos de falar, né, de 120 anos, deu uma média de vida de 70 anos. Então temos que aproveitar ao máximo para poder conquistarmos a vida eterna que está prevista para nós. No Salmo 144:4 diz: o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que passa. Então veja bem, todo homem tem suas vaidades, né? Mas é como a sombra que passa. Quando a sombra passa, não vai ter mais vida. Eclesiastes 3:19 diz assim, outra versão: o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino nos aguarda. Assim como morre, um também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal? Não, o homem não tem vantagem alguma. O animal veio aqui, ele não tem espírito. Então o animal veio aqui para cumprir aquilo que Deus determinou, né? Para dar alimento para nós, né? Para sermos de alimento, e também para estar na natureza. E ele tem seu tempo determinado. Ele não vai para o céu, como já vi muitas pessoas falando que querem, quando ir para o céu, quer ver o cachorrinho que tinha, quer ver, né, o gatinho que tinha. Não tem, irmãos, não tem. No céu, nós não vamos nem se lembrar das coisas que nós temos aqui na terra. Mas quem estiver lá no aquele laguinho de fogo lá, ardente, né? Lá vai se lembrar que alguém pregou para você e você não quis acreditar. Alguém falou do seu destino, né? Que seria a morte espiritual, mas você não deu atenção. Foi vivendo a vida do jeito que queria, como quisesse, né? Sendo insensatos, né? Fazendo coisas erradas e achando que estava certo. Então, irmãos, nós temos que
manter a nossa integridade, porque nossa vida pode ser um piscar de olho. Eu posso estar aqui agora, com amanhã posso não estar mais. Você que está assistindo pode estar me assistindo hoje, amanhã pode ser que você não esteja mais assistindo. Mas, se você estiver em plena comunhão com o Espírito Santo, em plena comunhão com Cristo, nós vamos se encontrar lá nas nuvens, né? Quando Deus e Jesus vir nos buscar. Nós vamos se encontrar lá e vamos para Jerusalém Celestial. Então é isso que nós temos que entender. A vida aqui na terra é um sopro, mas lá na segunda parte, né? Ela é eterna. Sabe o que é eterno? Sabe o que é viver eternamente com Cristo? Sabe o que é viver eternamente no lago do fogo do inferno? Então escolha sua opção hoje, enquanto dá tempo. Escolha aquilo que você pode fazer, né? Mas como devemos agir? Lá no Salmos 39, 4 diz assim: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a minha medida dos meus dias, que é para que eu sinta quanto fui frágil. Então, veja bem, você dá a sua vida para Deus, né? Faz sua vida em prol de Deus, em prol de Cristo, em prol do Espírito Santo. Porque você vê, a nossa vida é frágil. Aqui o salmista fala, quanto frágil a nossa vida. Então, irmãos, nós podemos morrer a qualquer instante, fisicamente, mas podemos entrar na glória para sempre. Pense bem nisso. Pense bem. Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Olha lá. Você fica murmurando o dia inteiro aí, resmungando, né? Contendendo com todo mundo, brigando com todo mundo, falando das escrituras que está errado, que não sei o quê, falando um monte de coisa que eu vejo aqui que o pessoal comenta comigo, ou até, às vezes, me critica do que eu faço. Mas, irmãos, não importa. Importa é Deus. Você tem que preservar em Deus. Ele é a sua rocha, Ele é seu sustento. É Ele que vai te salvar, não é o ser humano, não é o homem que vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Cristo. Olha lá, continuando, Filipenses 2,15, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual respondereis como astro, né? Resplandecereis como astro no mundo, né? Então nós vamos estar lá como astro, como as estrelas, nós estamos brilhando lá nos céus, né? Mas nós não devemos fazer as coisas erradas. No 16 diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem ter trabalhado em vão. Paulo falou isso, nós temos que falar a mesma coisa. Nós temos que dizer a mesma coisa. Não trabalhei em vão, eu fiz a coisa que deveria fazer, eu fiz a coisa certa. Porque Deus quer que nós sejamos, Deus nos quer chamar de filhos, né? Mas alguns vão ser filhos rebeldes, e esses não entrarão no reino de Deus, né? E nem vão herdar, né, o reino de Deus. Paulo, lá em Romanos 6,8, diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivamos. Olha lá, no 8,5, Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então nós temos que inclinar para as coisas do Espírito, não da vontade da carne, não. Não da vontade da carne. Vai lá em Gálatas 5, né? Vai lá ver lá, né? Que a carne milita contra o Espírito, né? Então vai ver o que fala lá. Dá uma olhadinha. Procura buscar o resultado das suas coisas na Bíblia. Procura buscar a resposta na Bíblia. Não vai atrás das pessoas, não vai atrás dessas pessoas que estão falando por aí. Não. Abre a Bíblia e acha a resposta ali. Deus vai te mostrar o caminho certo, não é o homem. Romanos 12,18 diz assim: façais todo o possível para viver em paz com todos. Olha lá que Paulo: façais todos o possível para viver em paz com todos. 2 Timóteo 2,11: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. No 12, se sofremos também com ele, reinaremos, e se
o negarmos também, ele nos negará. Então, veja bem, nós temos que sofrer as coisas com Cristo. Porque se nós começarmos a negar a Cristo, porque o cristão tem essa mania, né? Não só o ser humano. Qualquer dorzinha de barriga já começa a botar a culpa em Deus, para que Deus não está mais ouvindo ele, Deus não está mais escutando, Deus não está lá, né? Jesus Cristo não está nem próximo, o Espírito Santo não está mais perto. É claro, você faz tudo errado, você quer fazer o quê? Você quer que Deus passe a mãozinha toda hora na sua cabeça? Tem a Bíblia aí, procura a Bíblia que você vai saber quem é que vai e quem é que fica. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Jesus já deu sua vida por nós. O Espírito Santo está aqui nos lembrando das coisas, né, que estão escritas na palavra, na Bíblia. Ele está aqui nos lembrando e nos guiando. O que você precisa mais? O que você precisa mais para poder herdar o reino de Deus? Então, irmãos, veja bem, a vida é frágil aqui na terra, mas a vida eterna é, vida eterna. Aquilo nunca vai cessar mais. Amém? Guarde, né, o seu espírito para que ele não pereça, porque a carne vai perecer, a carne não vai entrar nos céus, nem a carne nem o sangue, mas seu espírito vai perecer no lago de fogo do inferno ardente para toda a eternidade. Faça a coisa certa, né? Busca na palavra, busca aqui, aqui, e não o ser humano. Aqui tem resposta para tudo. Tem até receita aqui, irmãos. Tem coisa que você nem imagina o que tem aqui na palavra de Deus. Porque você não vê, você não busca, você não ora, você não faz nada o que Deus determina que você deve fazer, você quer fazer de acordo com o que você acha que é viver desse jeito. Então, irmãos, vai pagar o preço, né? Então vamos buscar a palavra para que nós não pagamos o preço no final. Porque depois que a carne morrer, o espírito já está selado, tanto para o bem como para o mal. Não tem mais o que fazer. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima, né? Que Deus venha fazer a diferença na sua vida. Não esqueça de deixar seu likezinho aí. Você que não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos, porque tem muito mais coisa ainda para fazer, para a gente falar, porque a Bíblia, enquanto eu estiver vivo, vou estar falando da palavra. E você, enquanto estiver vivo, procure buscar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.